0211. Estamos no volume 1, Física 0211. Um automóvel percorre um certo trecho de velocidade escalar média, com velocidade escalar média 40 km por hora, e depois volta pelo mesmo trecho com velocidade escalar média de 60 km por hora. Sua velocidade média do trajeto de ida e volta em km por hora é igual a 0. Não foi para essa que eu te dei um exemplo? Foi. Então eu te arrombei todo. Foi pra 0,2. Não, foi pra 0,15 horas. Ufa, é livre. Porque se eu fizesse aquele exemplo para essa questão, eu ia te induzir enormemente ao erro, né? Certo? Porque essa aí não tem que calcular uma pegadinha, é 0 a resposta. Por quê? Por que eu sei sem fazer contas que é 0? Ou de repente não sei, deixa eu ler de novo. Um automóvel percorre um certo trecho com velocidade de 40. E depois volta pelo mesmo trecho com velocidade de 60. Sua velocidade média do trajeto de ida e volta foi de 0. Certo? Concordam? É que nem aquela da cidade A, né? Aí tava na cidade A, aí foi, tal, passeou, deu a volta à lua, voltou para a cidade A. Velocidade média, velocidade escalar média da ida e da volta. A velocidade média vai ser ΔD sobre ΔT. Não importa quantos séculos ele demorou para chegar em casa. Se ele voltou para o mesmo lugar, posição final menos posição inicial acaba dando 0. Certo? Anti-intuitivo, né, cara? Só eu calculei tudo. Relaxa, cara, tu fez um trabalho bacana, tu treinou uma questão muito interessante que costumeiramente volta nos vestibulares e vai ficar magoado a ponto de nunca mais errar. Foi e voltou. Se quiser calcular a velocidade média no percurso todo, vai dar 0, não gasta tempo. Responde e vai para a próxima. Letra B. Agora, 0213. Se eu pular a tua, tu grita aí, cara. Vamos fazer. Tentar fazer na ordem que ajuda na hora de procurar no vídeo lá. Numa estrada, um automóvel passa pelo marco quilométrico 218 às 10 horas e 15 minutos e pelo marco 236 às 10 horas e meia. A velocidade média do automóvel entre esses pontos é em km por hora. Velocidade ΔD, ΔT no formato que a UFSC gosta. D menos D0, posição final menos posição inicial. T menos T0, tempo final menos tempo inicial. Qual foi o marco quilométrico pelo qual ele chegou? 236 menos. Qual é o marco quilométrico do qual ele saiu? 218. Que horas que ele chegou no marco quilométrico final? Às 10,5 horas. 10, quanto, quem? Para ser 10 e 15. 10,25, né? O cara tem que ter a consciência de que 15 minutos corresponde a 1/4 de hora, né? Certo? Que é 0,25, né? Hora. Então, bem delicado esse momento ali. Professor, eu coloquei por minuto, fiz em minuto primeiro. Tudo bem, para passar de quilômetros por hora para quilômetros por minuto para quilômetros por hora, é só tu dividir por 60. Concorda comigo? Beleza? Daria para corrigir depois. Mas vamos assim que eu acho que vai ficar mais agradável. Subtraiu ali da 18, né? Subtraiu ali da 0,25, e 0,25 é 1/4, como a gente acabou de discutir, 1/4 de hora. Então, inverteu a fração, vai ser multiplicar por 4. 40 mais 32, 72 km por hora. 72 km por hora, letra B. Show de bola! O número da sorte não é o número do azar. E aí a 0214, hein? Então, mal marcado ali, mas a 0214 também foi pedida. E agora já estamos na página 9. Aqui era a página 8, portanto se não registrou direito. Agora já é página 9. O motorista pretende fazer viagem de carro gastando 5 horas para cobrir os 300 km do percurso. Na primeira hora e meia de viagem,
Sacaninha. Na primeira hora e meia de viagem, sua velocidade média foi de 60 km por hora. Na hora e meia seguinte, chatinho, sua média subiu para 80 km por hora. A seguir, o motorista parou 30 minutos para almoçar. Que velocidade ele deve manter na média no último trecho para completar a viagem no tempo programado? Ele queria percorrer 300 km, concorda comigo? Em quanto tempo? Primeiro ele ficou 1h30 a 60 km por hora. Já gastou 1h30. Certo? Na hora e meia seguinte, a 80 por hora. Já gastou 3 horas. Ficou meia hora comendo. Já gastou 3 horas e meia. E ele queria gastar 5 horas. Então resta para ele 1h30. Resta para ele 1h30. Agora só falta descobrir que distância ele ainda tem que andar, né? Como ele estava, ó, velocidade, meus amigos, é distância escalar, deslocamento escalar dividido pelo tempo. Qual era a velocidade no começo? 60. Quanto tempo ele ficou assim? 1,5 horas. Está dividindo, passou, multiplicando. Multiplica por 1 dá 60, multiplica por 0,5 dá 30. Então ele andou 90 quilômetros. Depois ele ficou a 80 quilômetros por hora durante 1h30. Mais 40, 120 quilômetros. Logo, 120 mais 90, 210 quilômetros. 210 quilômetros, mas ele quer andar quanto? 300, não é? 300 menos 210, ele tem que andar ainda 90 quilômetros, já que velocidade é o deslocamento escalar sobre o tempo, e o deslocamento que falta é 90 quilômetros em 1,5 hora, igual às casas elimina a vírgula, né? Não fica difícil de responder, vai dar 6, mas poderia se pensar também que é 3 sobre 2, divisão de fração primeira vezes a segunda, divide por 3, multiplica por 2, confirma que é 60 km por hora. Muito bem, então a questão bonitinha é essa, trabalhosinha. Eu tive que usar 2 vezes a ideia de velocidade, eu não usei a fórmula, eu simplesmente pensei que se 1 hora dá 60 e meia dá 30, somei. Tudo bem, cara, não tem problema. Só temos que lembrar que nem sempre os números são assim gostosinhos, às vezes tem que fazer uma continha. A UFSC é rainha de que cobrar na prova de física, de matemática e de química, números com vírgula, 2 casas após a vírgula, costumeiramente. Eu lembro que sempre que eu, ano passado eu errei a data da matrícula, mas os outros últimos anos que eu fiz, os últimos 3 anos eu acho que eu fiz seguido, eu sempre tive que dar um gás nas contas com vírgula, cara, e matar, e meu Deus, que falo, né? E olha, terminar a prova assim esgotado, e claro, né, das outras matérias eu não conseguia fazer tudo, óbvio. Então assim, cara, tem que estar afiado, hein? Tu joga fora essa calculadora, tu explode essa calculadora, meu amigo. Pelo amor de Deus, não usa calculadora. Tá errado, tipo, por exemplo, eu peguei o quilômetro, percurso que era 300 e dividi pela hora pelo 500. Daí eu fiz a velocidade média, deu 60. Pois é, cara, tu vê, foi uma coincidência. É por causa que quando eu li velocidade, tava tipo, manter na média, daí eu achei que era velocidade média. Não, assim, ó, aí é que tá. Se ele não fosse parar, se ele fosse direto, ele teria que manter essa velocidade para cobrir, certo? Mas foi coincidência ter que completar com 60 para fechar. A não ser que uma outra maneira, tu calcular a velocidade média anterior e ver que estava dando 60. Aí tu perceber que era igual a outra, então para poder fechar com 60, entendeu? Então assim, ó, parabéns pelo teu comentário, tua colocação foi fundamental, porque senão outros colegas fizeram desse jeito e, não, pô, acabou fechando, não, foi uma coincidência. Tu vê, só fechou, para eu estar certo, só fechou porque a média do primeiro trecho foi 60, incluindo a parada. Vamos ver se nós estamos corretos? Primeiro trecho, 3 horas e meia, certo? E quanto que ele andou nas 3 horas e meia? 210 quilômetros, né? 210 dividido por 3,5. Isso é 210 dividido por 7 meios, né? Fica
30 vezes 2, 60 km por hora. Se tu faz esse cálculo, percebe que deu 60. Pô, o cara mesmo com a parada ficou com uma média de 60. E tu percebe que a velocidade média total é 60. Aí tu pode concluir, o trecho final o cara vai ter que fazer com 60, que senão vai alterar a média que ele tinha no resto. Sacou a ideia? Aí se mudasse, eu não poderia... Qualquer coisa que eu faça de alteração aqui, mesmo continuando a 60 aqui, esse já não vai mais dar 60. Ótima colocação. Eu que agradeço, enriqueceu a aula. Muito bem. Vamos que vamos. A 0214 foi, vamos para 0215 agora, é isso? Mudando de página de novo? Não, já mudou, né? 0215, né? Isso já é página 9. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora. E a seguir, por mais meia hora, com velocidade constante de 42 km por hora. A velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de 1h30 foi de... Cara, ó, se esse cara é satânico, ele deve ter colocado a média das velocidades como velocidade média. Tá? Só pra gente se vacinar, ó. 60, muita gente faria essa questão assim, tá? Pega o 60, pega o 42, divide por... Daria 102 dividido por 2, que dá 50 e 1. Ó, esse cara é até gente fina, tá vendo? Se ele coloca 51 no gabarito, ele tira um monte de gente da jogada. Cuidado, velocidade média não é o mesmo que média das velocidades. Só tem um caso em que velocidade média é conhecida como média das velocidades. Alguém lembra qual é? É o caso em que eu fico o mesmo tempo em várias velocidades diferentes, entendeu? Se eu ficar meia hora a 100 km por hora, meia hora a 30 por hora, meia hora a 20 por hora, eu posso somar as velocidades e dividir pelo número de velocidades, vai dar certo. Caso contrário, meu querido, é aquela técnica que eu ensinei para vocês. Então isso é um absurdo. Vamos para a técnica verdadeira. Se eu quero calcular uma velocidade média, eu penso nisso, deslocamento escalar sobre tempo. Se a brincadeira toda demorou quanto tempo mesmo? 1h30, né? 1,5. Só falta descobrir o quê? A distância. Mas espera aí, já que velocidade é deslocamento escalar sobre tempo, se no primeiro momento ele ficou 60 km por hora durante 1 hora, nem precisa fazer a conta para descobrir que ele andou 60 km. Também não é obrigatório fazer a outra conta, 42 km por hora, meia hora. Poxa, meia hora ele vai andar metade do que em 1 hora, então 21. Poderia ter feito mentalmente, sem problema nenhum. Se ele andou 60 e depois andou 21, ao todo ele andou 81 km. Eu prefiro pensar em fração, né? 3 sobre 2, inverte. 81 por 3 dá 27, vezes 2, 54. 54 km por hora. E ele pediu? Ele pediu metros por segundo, só para dar uma avacalhada. Divide por 3,6. Faz a divisãozinha só para não perder o costume. Iguala as casas. Igualou, terminou. 8, 18, abaixo 0, 5, dá uma velocidade de 15 metros por segundo, que é a letra E. Então, show de bola, tivemos que usar, né, se for a rigor, aí, a gente usou 3 vezes a ideia de velocidade para matar esse tipo de questão. Vamos que vamos, 0216. Pouca questão, né, que nós vamos corrigir, né, cara? Deu para sentir, né, que esse ano vai ser muita questão para corrigir. O mais importante que eu corrigir é tu tentares antes de eu corrigir. Segundo registros históricos, na batalha de maratona, certo guerreiro percorreu a distância aproximada de 42 quilômetros. Deu o aviso e morreu depois, né? Falou que ganhamos, e avisou o rei e bateu as botas. Suponha que ele tenha completado tal percurso em 3 horas e 30 minutos. E que nos 3 últimos quilômetros sua velocidade tenha sido 2/3 do valor de sua velocidade inicial. Calcule a velocidade média que o guerreiro desenvolveu no percurso total. Famosa essa história aí, né? Famosa! Então olha só, vamos ver. Ele andou 42 quilômetros, certo? Demorou 3 horas e 30 minutos, velocidade é distância sobre tempo. Se eu quiser a velocidade média no percurso todo,
Então embaixo vai ser 3,5 horas, aceito? E em cima, eu só preciso descobrir, na verdade, deixa eu ver se eu li direito. Suponha que ele tenha completado o percurso exterior. E nos últimos 3 quilômetros, sua velocidade tenha sido 2/3 do valor inicial. Calcule a velocidade média que o guerreiro desenvolveu no percurso todo. Esse cara está me sacaneando, não me importa que no final a velocidade dele tenha sido 2/3 do valor inicial. Né? Não importa. Dane-se. Se ele desacelerou, se ele infartou e morreu depois, estou até com raiva já do cara. 42 quilômetros, pronto. Né? Ele andou 42 quilômetros em 3 horas e meia. Infartou, não importa. A outra não, ele não me dava o total. Ele não me dava a distância total na outra, né? Ele só falava que percorreu tanto tempo, tal velocidade, eu tinha que calcular a distância total. Igualou as casas, eliminou a vírgula, né? Eu vou pensar que é 7/2, ó. Certo? E aí é a primeira vezes o inverso da segunda, 42 para 7 é 6, né? E 2 vezes 6, 12 quilômetros, o que é uma doença já, né? Certo? Porque o andar, o caminhar é 5, né? O cara já estava correndo, e fica correndo 42 quilômetros é coisa que só um doente faz mesmo. Não dá para acreditar, né, cara? Tem um aluno nosso que fez maratona uma vez aqui no Santa Catarina, ele correu uma maratona. Cara, assim, ele passou 2 semanas vindo para aula, parecia que estava cagado, assim. 2 semanas se recuperando da pancada. Tem que treinar antes, né? Treinar muito antes de ir. Muito bem. Letra C. O que mais? Próximo. 0217. Um motorista dirige seu veículo a 80 km por hora durante 8 km. Logo após seu veículo para com problemas mecânicos. Então ele caminha mais 24 minutos até o posto de serviço mais próximo, que fica a 2 km de distância. Sabendo se tratar de uma rodovia retilínea, deseja saber qual a sua velocidade média deste ponto, desde o ponto de partida. Como é que calcula a velocidade média mesmo? Só pegar o deslocamento escalar e dividir pelo tempo. Bom, o deslocamento do cara, 8 km e depois anda mais 2 km, não é isso? Ao todo, então, 10 km, certo? E que tempo que ele demorou? Ele primeiro demorou 24 minutos, mas e na primeira parte, que ele estava 80 km por hora e andou 8 km? Velocidade de 80 km por hora, 8 km. Está dividido, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Divide por 8 em cima e embaixo. 1/10 ou 0,1 hora. 24 minutos são quantas horas, gente? É só dividir por 60, né? Certo? Aí vai se transformar em hora. Divide por 6 em cima e embaixo. 4/10 ou 0,4 hora. 0,1 hora mais 0,4 hora, 0,5. E eu sempre falo para vocês que dividir por 0,5, multiplicar por 2, sempre pensando nas frações que salvam a nossa vida. 1/2, inverteu, multiplicou por 2. 20 km por hora, letra C. 0218. Essa é bonitinha, essa questão, cara. Tem que ler ela às vezes mais de uma vez para tu tomar cuidado com os detalhes dela aí. Quanto tempo eu tenho, galerinha? Quanto tempo eu tenho? 25? Beleza, vamos ver se ela aguenta aqui. Aguenta firme, querida, aguenta firme. Então, ó, página 9, exercício 218. Um passageiro viajando de metrô fez o registro do tempo entre 2 estações e obteve os valores indicados. Na Vila Maria, ele chega a 0 horas, né, a 0 minutos, e parte 1 minuto depois. Quanto tempo ele ficou parado? 1 minuto. Aí ele chegou na Felicidade 5 minutos depois que ele começou a marcar o tempo, né, que foi na chegada na Vila Maria, e partiu 6 minutos, ou seja, também demorou
1 minuto. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem para ao mesmo tempo em qualquer estação da linha de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partida da estação Bosque até a chegada na estação terminal, leva aproximadamente... Bom, olha só. Ele está desenhado no mapa que entre Vila Maria, que eu sei a chegada e a partida, e Felicidade, que eu sei a chegada e a partida, são 2 km, certo? Se eu quiser, então, eu posso calcular a velocidade do trem. Velocidade média. Distância, tempo. Ele andou 2 km em quanto tempo? É verdade, porque ele saiu em 1 minuto e chegou em 5, em 4 minutos. Vou fazer em quilômetros por minuto. Não está no sistema internacional, mas quem é que vai ficar magoado? Então, ó, é meio quilômetro por minuto a velocidade, concorda comigo? E qual é a distância que ele falou que tem a linha toda? 15. Se a velocidade é de 0,5, a distância é 15, dá para calcular o tempo. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Quantos minutos? 30 minutos. Porém, tem as paradas. Se eu tenho uma... Ah, ó, cuidado, hein? No Bosque ele não ficou esperando, né? Ele partiu do Bosque, aí que começou a medir o tempo, hein? Ele parou em 1, 2, 3, 4, 5 estações, que são as do meio. Quando chega no terminal, ele não vai ficar esperando 1 minuto já que chegou, né? Concorda comigo? Então nós temos que somar mais quantos minutos devido às paradas? 1, 2, 3, só mais 5. Ali é que eu acho que é um momento perigoso. De repente o cara somar 6, no caso do número de estações, se eu somar 7, se distrair muito. Então o tempo total da brincadeira, 35 minutos. Bem legal a questãozinha em letra D. O que mais que tinha de tarefa? 13 e 14? Show. Claro. Beleza. Com certeza.